Boa noite, gente. Olha, passando aqui para mais um pequeno vídeo, olha, vamos partilhar hoje, né? Eu quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê seu joinha, vá para o YouTube e enviando para mais pessoas esses nossos pequenos vídeos, né? Ora, nós estamos fazendo aqui trabalho apologético, ora estamos trazendo algum fato histórico, ora trazendo as convenções dos irmãos protestantes, os frutos daquilo que tantos irmãos católicos fazem aqui no YouTube, né, para trazer pessoas para o catolicismo com informações e com meditações, explicando um pouco da palavra de Deus, e é isso que acontece, né? E muitos protestantes vêm exatamente porque ouviram esses trabalhos de muitos dos apologistas católicos e vêm, né, estão em dúvida e vão investigar e aí voltam para a Igreja Católica. Olha, eu vou trazer o testemunho aqui de uma moça, né, de uma irmãzinha que fazia parte da Assembleia de Deus e depois ela fez parte de outra denominação. Ela tem uma história de conversão muito bonita, a maneira como ela se converteu, estudando, porque é muito fácil, os irmãos protestantes falam que é uma conversão de muitos católicos ao protestantismo, aqueles católicos ignorantes, que não conhecem a fé. Infelizmente, são muitos. De fato, se conhecesse, não iria para o protestantismo. Aqui eu estou deixando bem claro isso para que as pessoas entendam. Se conhecesse a fé católica e quisesse estudar a fé católica, não iria para o protestantismo. Mas por alguns motivos de saúde ou naquelas circunstanciais, eles acabam se afastando do catolicismo por não ter conhecimento e caçar outra doutrina e caçar outro Jesus. Mas essa irmã aqui, ela fez o papel inverso, ela começou a estudar, e vamos ver o vídeo dela, para nós vermos o nível de estudo que ela fez. E eu vou trazer aqui as Sagradas Escrituras, duas passagens bíblicas que vai explicar bastante. Você pega a sua Bíblia e você marca aí até no papel, se você quiser marcar, que você vai ver como é interessante essas duas passagens bíblicas que vai explicar o que essa menina sentia. O nome dela é Lorena. Eu vou explicar aqui o vídeo dela, vamos ver o vídeo dela. Quando for preciso pausar, eu pauso e falar alguma coisa, tá certo? Ao catolicismo, tendo nascido e me criado em lar evangélico protestante, mais especificamente na Assembleia de Deus. Não usem esse vídeo para atacar nenhum tipo de denominação ou religião, tá, gente? Vamos sempre nos lembrar que existem coisas boas e coisas ruins, onde quer que existam pessoas. Onde tem gente, ser humano, vai ter coisa boa e coisa ruim. Nasci e me criei na Assembleia de Deus e sempre fui muito questionadora. Num ponto quase chato, na verdade. Mas isso foi piorando com o passar do tempo. As respostas a essas perguntas eram cada vez menos satisfatórias para mim e isso me causava um sofrimento tremendo. Eu sei que no meio protestante existem professores, teólogos, filósofos inteligentíssimos, respeitadíssimos na academia, tá? De forma alguma, tô aqui querendo dizer que eu sou mais inteligente que todo mundo. Eu me considero como a menor de muitos no meio de multidão. Não me tenho tão alto assim no meu conceito, antes que alguém queira comentar sobre isso. Mas essas respostas nunca saciavam essas perguntas que eu tinha. Até que juntou com vários conflitos pessoais que eu tive nessa denominação que eu estava, coisas que me causavam um sofrimento muito terrível também. Mas aqui não vale a pena ficar explanando, gente, porque pessoas vão ser pessoas onde quer que você esteja. Seres humanos machucam outros seres humanos. E enquanto não for papo de crime, tá bom. Cada um vive sua vida, bola pra frente. Decidi que ia sair, que deste lugar não levo nem a poeira dos sapatos. Como se Deus fosse a poeira dos meus sapatos. Resolvi que seria de bom tom abandonar meu próprio Deus. Até porque eu nem tinha fé nesse aspecto, sabe? Eu estava tão imersa numa espécie de relativismo que eu pensava, não, se o Espírito Santo revela uma coisa pra mim, uma coisa pra outra denominação, e ele é a verdade, ele só revela a verdade, então a verdade deve ser múltipla. Passados-se os anos, eu fui para um agnosticismo, e uma vez que você sabe que há algo acima da matéria... Olha, explicando um pouquinho essa questão, é uma das dúvidas muito grandes dos irmãos protestantes, essa questão das revelações. A igreja protestante, em muitas delas, vai dizer, aqui tem a verdade, aqui tem a verdade. Isso confunde aqueles que participam demais dessas revelações, porque o Espírito Santo ele não é contraditório, ele não traz um espírito de confusão, como está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Não traz. Aí você chega na igreja protestante, eles não compreendem bem, vou dar um exemplo para vocês, a questão do batismo. Uns batizam crianças, outros não batizam. O que batiza diz que o que não batiza está cometendo heresia, o outro que batiza só adultos diz que quem batiza criança está cometendo heresia, aí complica. A Eucaristia até hoje, eles tratam de uma maneira totalmente diferente da Igreja Católica. E também entre eles próprios, como celebrar a Santa Ceia. É bem complexo isso aí. A questão da predestinação é outro problema. O arrebatamento é outro problema.
E tudo isso eles vão dizendo que foi sopro do Espírito Santo. E a igreja vai moldando as suas doutrinas e vão tendo um esqueleto doutrinário, mas totalmente diferente um dos outros e fazendo divergências fortíssimas, né? E isso, na cabeça de quem quer estudar a fé, dói demais, né? Fica totalmente duvidoso. E agora, é ele, é aquele outro? Vamos continuar o testemunho dela. Do que é material, do que é tangível, você tem que ter, de alguma forma, um meio de se comunicar, de se relacionar com isso. Tentei com uma espécie de esoterismo pagão, alguma coisa que tudo menos Cristo. Essa era a minha cabeça, tudo menos Cristo. Só que não deu certo. A gente sente nas nossas entranhas que não é aquilo, que aquilo não é a verdade. E depois de adulta, já até casada, eu decidi voltar ao cristianismo. Fui acolhidíssima numa igreja protestante evangélica. Tenho muito carinho por aquele lugar, aquelas pessoas, né? Acredito sim que tenho divergências graves com relação a muitas coisas que eles acreditam, que eles professam, mas ainda assim defendo com unhas e dentes, porque são pessoas que ajudam a curar outras pessoas. Mas eu precisei sair daquilo, porque eu pensei, estou voltando àquilo que um dia eu precisei sair, sabe? E foi muito pesado pra mim. Eu me mudei de bairro, e nisso eu aproveitei pra me ausentar. Fui ao meu pastor, olha, vou me mudar, eu quero uma carta de recomendação para a mesma denominação, só que do bairro que eu vou estar me mudando, né? Recebi minha carta de recomendação, para quem não sabe, gente, carta de recomendação é uma espécie de nada consta e a gente indica. Foi um meio de a igreja dizer, olha, esse aqui é o fulano, ele saiu... Olha só, isso é outra coisa da igreja protestante, que eles se juntam para atacar a igreja católica, mas ao mesmo tempo eles são separados, porque você vê que eles não vivem a mesma doutrina e, consequentemente, eles, de alguma maneira, são separados. Porque repara só, é como se eu sou católico, moro aqui na cidade de Esperança, eu vou para a cidade de Areal, e eu precisar que o padre daqui de Esperança me dê uma carta de recomendação para eu mostrar ao padre lá de Areal, que é da mesma denominação que eu, para que ele me aceite com bons olhos dentro da sua igreja, para saber que eu não dei trabalho naquela igreja que eu passei. Misericórdia, né, gente? A igreja católica é totalmente diferente, né? Que coisa. Aí quando a gente fala de doutrina, as pessoas não entendem. Aí doutrina não vale nada. Doutrina é aquilo que Jesus nos deixou para nos corrigir através da sua igreja, minha gente. O católico, ele entra em qualquer igreja católica, ele se curva, ele se prostra, ele recebe a Santa Comunhão, ele tem estado de graça em qualquer local. Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai olhar para você torto. A igreja católica, ela é sensacional. Minha gente, meu Deus do céu, esse negócio aí. Mas vamos lá. Comunhão com a gente, tá tudo certo, ele não tá saindo aqui por causa de brigaiada, recebam ele aí com amor e carinho. Nunca entreguei essa carta. Enrolei muitos domingos, eu não queria ir, tinha uma resistência muito grande em ir. E nisso eu já estava estudando sobre a história da igreja, eu estava imersa numa espécie de debate entre Calvino e Arminio. Quem será que tá correto? Eu sorrio, gente, porque eu lembro da minha cabeça na época. Mas eu percebi que eu precisava me aprofundar para saber qual dos dois era o mais corretinho. Se Calvino, se Arminio. Nisso eu descobri os padres apostólicos. E aí é um pouco... Esse Calvino é um debate também muito pesado, né, entre os protestantes, porque o galvinismo e o arminianismo é algo bem complexo, né? Um vai falar da graça que conduz às obras, o outro vai falar totalmente diferente, né? João Calvino ele vai falar totalmente diferente sobre essa questão, né? Ele vai dar uma ênfase, né? Ele vai defender a eleição incondicional e a graça irresistível, né? É algo totalmente diferente, a pessoa predestinada, os predestinados que já foram predestinados antes da criação do mundo aí para o céu, é coisa meio estranha. E a questão do outro herege, né? Armínio, ele já trabalha com uma teologia na questão de fé e obras, parecida um pouco com a igreja católica, mas vamos lá, mas ele copiou da igreja, tá certo? Esse debate é entre eles, mas a igreja católica já tinha sua solidez de 2000 anos, não entrou nesse debate não, porque não é a seara da igreja não, entrar nessas coisas não. Complicado você ignorar os padres apostólicos, não, vou aqui ignorar todo o cristianismo primitivo e vou pegar de Calvino para frente, de Lutero para frente. Pois bem, conversei muito com uma amiga minha católica, a Isa, fez toda a diferença na minha jornada. Nossa, se rodeiem de pessoas que tentam buscar a Cristo, que faz toda a diferença na sua vida. Vocês prestaram atenção onde é que ela foi buscar a resposta para esse debate de Calvino e Armínio? Nos padres apostólicos, porque ela sabia que antes deles essa doutrina já tinha sido debatida e já tinha sido ensinada por a igreja de uma maneira totalmente diferente, tanto de Calvino como de Armínio, né?
pode-se dizer assim, de uma maneira mais totalmente diferente. A igreja já tinha batido o martelo e outras a igreja até estuda no dia de hoje, mas de uma maneira mais clara e que já teve muitos debates e a gente já sabe como caminhar nessa seara, né? Ela me acolheu, me escutou e eu pedi, amiga, me leva numa missa. Me leva numa missa, eu quero ver uma missa. Porque eu queria muito tirar da minha cabeça os pré-conceitos que eu tinha já formados com a missa, a igreja católica, entendeu? Ah, a missa deve ser só sobre Maria, um bando de idolatria. E ela me levou. Fomos pra missa, resumindo muito aqui. Chegou, eu não quero ser clichê, gente, mas alguns clichês são clichês porque são verdade. Chegou o momento da consagração eucarística. Vi todo mundo ficando de joelho ao meu redor. E aí eu fui ficar de joelho também. Eu vou desrespeitar os outros na igreja deles. Não, está todo mundo ajoelhando, eu vou ajoelhar também. Ajoelhei. O padre levantou aquela hóstia já consagrada, já se tratava do corpo de Cristo. A minha única reação, e eu odeio o sentimentalismo. Quem convive comigo sabe disso. Eu odeio o sentimentalismo. Mas a minha única reação ao ver aquela elevação foi essa é da Arminha, falar pra mim mesma. Perfeito. Meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. É o meu Deus. Não sei. Gente, eu não tô falando. Quem é católico vai saber entender. Quem não é católico, infelizmente, não vai entender o que eu tô falando aqui, mas é isso. Minha reação foi falar, meu Senhor e meu Deus. Voltei pra casa, um turbilhão de coisas na minha cabeça. Comecei a me aprofundar em debates, em vídeos. Padre Paulo Ricardo reinou na minha casa. Também diácono João Vitor Mariano. Deus lhe abençoe. Se você estiver vendo esse vídeo, Deus lhe abençoe. O Senhor foi canal de bênçãos na minha vida. E eu cheguei num ponto que eu não podia voltar atrás. Eu já sabia de muita coisa, já estava vendo muitas coisas que não davam pra ser negadas. E aí eu entrei num sofrimento muito grande, porque eu tinha descoberto o que era ser de fato católico. E ser de fato católico é Eu não vou dizer que é insuportável, porque existem os sãos. Mas é incrivelmente difícil. É incrivelmente difícil ser católico. E eu quis me afastar daquilo tudo, mas eu mandei mensagem pra minha amiga de novo. Me arranja um padre, porque eu quero perguntar isso diretamente. As minhas perguntas eu quero fazer diretamente pra um padre. Não quero pesquisar na internet, eu quero que um padre me responda. E ela me encaminhou para o padre da minha conversão. Só Deus sabe o quanto eu amo meu padre. Meu Deus do céu, eu tenho vontade até de chorar, mas eu acho piega chorar na internet. Não vou chorar, me recuso. É o meu padre Rivaldo. Ele teve um amor, gente, para me responder. Ele teve um amor para me responder, uma paciência. E eu lembro das nossas conversas, principalmente o dia que eu falei, padre, é como se tivesse tirado um véu dos meus olhos e agora eu consigo ver coisas e eu sinto. Ele me parou. Gente, um padre, ele nunca vai estar preocupado em te converter. Um padre, ele vai estar preocupado em te acolher como filho. Eu não sei explicar pra vocês, mas é um pai aconselhando o seu filho, sabe? Quando o padre Rivaldo olhou pra mim, ele falou assim, não venha porque você sente. Ele falou, entendo que você tá dizendo que você descobriu muitas coisas, mas você tá falando que você sente que você tem que vir pra cá. Mas você não tem que vir porque você tá sentindo. Não venha porque você tá sentindo algo. Porque se você vier por sentimento, quando o sentimento acabar, você vai embora. Venha pra igreja católica quando você souber. Venha pra igreja católica quando você souber. Depois disso, eu passei 1 mês e meio. Sumi do WhatsApp dele, sumi do WhatsApp da minha amiga Isa. Parei, não fui a missa nenhuma mais, nem outra, fiquei em casa, enfurnada, não queria nada. Bloqueava o conteúdo no YouTube, não queria saber de nada com relação a isso. E chegou um belo dia em que eu desisti, me desarmei. Porque, gente, não é fácil você descobrir que você vai ser católico. É meio que uma coisa compulsória, você vai se tornar católico. Mas você não quer o sofrimento de viver uma vida católica e de falar para as pessoas que sempre te viram como um protestante que você vai ser católico. Ai, você vai virar idólatra, ai, vai se desviar, ai, vai isso, aquilo outro. Até que eu decidi que ia, de fato, me tornar uma católica. Meu marido me auxiliou demais no processo. Ele me dava coragem. Ele dizia pra mim, minha filha, se eu que sou teu marido tô te apoiando, criatura, por que tu tá com medo das outras pessoas? Agora a sua família não sou eu? E aí, gente, só posso dizer pra vocês que Deus, a cada dia, tô na catequese de adultos, validei meu casamento na Santa Igreja, batizei minha princesa e tô aqui pela graça de Deus. E eu sei que muita gente vai perguntar, e a questão dos santos? E idolatria? Idolatria não é? E Nossa Senhora? Mas, gente, isso é assunto pra outro vídeo, tá? Esse daqui vai ser só para o meu processo de conversão. E eu ainda tentei resumir dentro do que era possível. Acredite se quiser. Olha, o testemunho dela de Lorena é muito lindo. Ela veio para a igreja através não só do sentimento, mas de conhecimento, né? E aquilo que o padre ensinou para ela foi perfeito. Não venha por sentimento. Então, seja quando você tiver certeza que Jesus, de fato, é aquele que é o dono dessa igreja, né? Porque aí a pessoa que vai com esse sentimento, ela não vai voltar atrás, né? Olha só, com sentimento, assim, quando eu digo conhecimento, né?
Olha, na carta aos Gálatas, vai explicar no capítulo 1, verso 6, ó, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, há apenas um. Pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho do Cristo. É interessante, né? Aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai dizer, mas temo que assim como a serpente seduziu Eva, assim seja corrompidos vossos pensamentos, se apartem da simplicidade a respeito de Cristo, porque se alguém vier pregar um Cristo diferente dos que vós pregamos, ou e vos oferecer um espírito diferente do que vos recebestes, ou um evangelho diferente daquele que abraçastes, sois capazes de o receber muito bem. Aqui Paulo vai explicar o que ele falou aos Gálatas, ele falou aos Coríntios, no capítulo 11 da segunda carta, verso do 3 ao 5, ao 4, e aqui nos Gálatas, tá certo? No verso do capítulo 1 do Gálatas, verso do 6 ao 7. Perfeito. Olha, salve Maria, que viva Cristo Rei, que Deus abençoe a vida de Lorena. Olha, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Belo testemunho dela, viu?